Beleza. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que tem tão diferente do Vim e por que a maioria da galera usa, e aí a gente vai tirando a dúvida dos pontos lá que você listou. Então, primeira coisa, eu estou aqui num diretório vazio, não tem nenhum arquivo, e eu preciso abrir o Vim, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso digitar o Vim, ponto, aí eu vou abrir o editor com esse diretório atual. Ou, aí, por exemplo, eu entrei no Vim aqui, eu quero sair dele. Então, o Vim ele tem um modo normal e ele tem um modo de inserção, modo visual e tal. Então, sempre que você vai estar no modo normal, você vai dar o comando. Então, você pode dar 2 pontos, aí você digita o comando que você quer. Por exemplo, eu quero só sair, então 2 pontos Q e dou Enter. Aí ele vai sair daquela tela. Eu acho que eu vou até aumentar aqui o tempo que a tecla fica na tela para 2 segundos. Acho que vai ficar até mais fácil de ver. Vamos lá. Então tem que... vou criar aqui teste.rb. Então eu criei um arquivo aqui teste.rb e eu estou no modo aqui normal. Então quero começar a digitar alguma coisa. Então você aperta aí para entrar tudo minúsculo. E no Vim tem diferença entre maiúsculo e minúsculo, né? Então é importante você usar os caracteres corretos, né? Na hora de usar tipo, o vídeo, na hora que você quiser interagir com ele. Então eu estou no modo inserção, sempre vai aparecer aqui que eu estou no modo inserção. Essa barrinha que está aqui embaixo é um plugin chamado Airline. Então eu vou mostrar como que faz para instalar plugin e tudo mais. Então aqui eu posso digitar o que eu quiser. Então se eu quiser eu vou declarar aqui uma classe, sei lá, teste, e eu vou definir um método aqui, então sei lá, self.testing, e ele só vai dar um puts lá, alguma coisa assim. Então fechei aqui, beleza. Aí eu quero sair do modo de navegação, de inserção. Para sair do modo de inserção eu aperto ESC. Então isso sumiu aqui o insert, eu voltei para o meu modo normal. E aí eu consigo navegar pelo texto. Então, basicamente, quais são os princípios de navegação? Tem a seta, que você pode usar. Eu não uso a seta, minha seta é desabilitada, eu uso para outra coisa. Eu uso a seta para tipo, incrementar valores, então se eu apertar para cima e para baixo, eu só vou aumentando e decrementando. Beleza? Então, basicamente, o que tá dando para acompanhar, Graça? Beleza. Então, aqui, por exemplo, eu quero para a esquerda, aí eu apertaria o H, quero para a direita, o L, para cima o K e para baixo o J, como se fossem setinhas mesmo. Então, eu posso dar comandos para ele. Por exemplo, vamos supor que eu quero subir 2 linhas. Aí eu aperto 2, K, subir 2 linhas. Quero descer 3 linhas, 3, J. Então, vou descer 3 linhas. Então, assim eu posso alternar na navegação. Então, treinando bastante só o JK, eu consigo navegar pelo arquivo. Só que assim, quando você quer voltar no início, você tem que ficar enchendo, né, de H, L e tal, então isso não fica muito prático. Então, para isso, o que você tem para navegar? O B para voltar numa palavra, ou então o W para avançar na palavra, ou se você preferir, você pode usar o Bzão, ou o B, né? E você pode usar o E para ir para o final da palavra. Qual que é a diferença do E para o W? Porque o W ele vai pular a palavra, o E ele vai até o final dela. Sacou? Isso. Então só aumentar mais um pouco a fonte aqui. E você pode falar. Então, aqui no caso... Não, então, por exemplo, aqui você tem eu tenho um espaço, né, no início, essa linha. E se eu apertar 0, eu vou pro primeiro, pro posição 0, como se fosse uma posição 0 do array. Então eu vou pro início da linha. Mas não necessariamente o ponto 0 é onde começa. Então, onde começa a expressão é o underscore. Então com o underscore eu vou pro início da expressão. Então eu posso colocar 0, eu vou para o início da linha, e underscore eu vou para o início de onde tem algum caractere, né? Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu quero posicionar o cursor até o ponto. Então se eu quiser até o ponto, posso usar o T e colocar o ponto. Aí eu fui até o ponto.
Só que eu não posicionei o cursor em cima do ponto. Se eu quisesse, eu poderia, voltei para o início da expressão, poderia usar o F de find e ponto. O T significa o until, né? Tipo, de until. Então, o until seria o T, ponto, eu vou até o caractere. Se o F, ponto, eu posiciono em cima daquele caractere. E você pode combinar isso para qualquer outra expressão. E até que o Parasita falou assim, eu quero entrar no A. O que o A faz? O A você avança um caractere e entra no modo de inserção. Então, blá, blá, eu posso digitar o que eu quiser aqui. Se eu apertar ESC, eu volto para o modo normal. E se vocês quiserem, você precisa, por exemplo, desfazer o que você fez. O que você faz? Com o U você vai voltar. Eu quero comentar que vai ter um outro puts. Então, lá, alguma coisa assim. E eu quero salvar. Para salvar, 2 pontos W e dá o Enter. Salvei o arquivo. Poxa, eu não queria esse blé. Vou voltar aqui. Não, eu queria refazer. Então, Ctrl R para refazer. Seria o equivalente ao Ctrl Shift Z. Beleza? Então, agora o que você tem... Eu quero sair aqui do arquivo, né? Então, vou dar 2 pontos Q, fechei o editor. Beleza? Estou começando no Vim. Qual que é o primeiro passo? Digitar Vim Tutor. O Vim Tutor, o que ele vai fazer? Eu vou até diminuir aqui a fonte. Ele vai abrir um editor para você e ele vai te explicar como usar o editor, como usar esse editor. Então ele vai te dar um tutorial para você entender como usar o Vim. E aqui também dá até para eu mostrar uns comandinhos para vocês. Esse arquivo ele é somente leitura, ele vai para um TMP lá seu. Então você pode fazer o que você quiser aqui. Toda vez que você digitar Vim Tutor, ele vai estar do jeito que você abriu pela primeira vez. Então, por exemplo, se eu quiser usar um page up, page down, seria Ctrl D de down ou Ctrl U de up. Seria o page up, page down aqui e page up. Beleza? Certo. Então vou voltar lá para aquele nosso arquivo. Vou abrir aqui o teste.rb de novo e vou aumentar a fonte. Beleza. Então o que dá pra gente fazer? Eu posso entrar no modo de inserção na linha de baixo, com isso eu aperto O. Então coloque def, self, test 1, sei lá, alguma coisa assim. Agora eu quero entrar no modo de inserção na linha de cima, então O maiúsculo. Então eu posso colocar aqui test 1, alguma coisa assim. Eu queria deletar o E, então eu vou apertar o E aqui para ir para o final da expressão. E aí eu quero deletar esse caractere. Você tem duas formas de fazer. Você pode entrar no modo de inserção e apertar o delete. Mas isso não é o jeito Vim de fazer. Então eu vou desfazer a alteração. Qual que é o jeito Vim de fazer? Usar o X. O X ele vai apagar o que está na frente do caractere, do cursor. Então estou apagando tudo que está na frente. E o X maiúsculo vai apagar o que está atrás. Beleza? Sem eu precisar sair do modo normal. Então, normalmente você já está no modo de visualização. Então, todos os comandos que eu dei, o X, eu já estou no modo de visualização. De visualização não, eu estou no modo normal, né? O modo de visualização é usado com V, que aí você entra para selecionar. Esse é o modo visual, vamos dizer assim, que é para selecionar texto. É o modo normal, é conhecido como modo normal. Então, já falando do modo de visualização, para selecionar, se você apertar o V minúsculo, ele começa a selecionar de onde está o cursor. E aí você pode usar as teclas de navegação para posicionar até onde você quiser. Então, para entrar no modo de... Por exemplo, vamos supor que eu quero apagar o que está aqui e já entrar no modo de inserção. Eu uso o C, de clear. Então, eu já consigo deletar e digitar o que eu quiser. Então, def, sei lá, new e end. E aperto o ESC para sair. Eu quero só deletar. Então, você pode apertar também o Vzão, que ele seleciona a linha inteira. E você pode apertar o delete. Então, apertei o delete e apagou a linha. Não, vou desfazer. Quero só essas duas linhas. Delete. E você pode usar também o delete para deletar combinado. Por exemplo, eu quero posicionar o cursor em cima do S. Então, F, S, aí eu posicionei. Agora eu quero deletar até o ponto. Então, poderia, incluindo o ponto. Então, D, F, ponto. Apaguei até o ponto. Sacou? Aham.
Para o final da linha você pode usar o cifrão. Então o underscore vai para o início da expressão, 0 para o início da linha e o cifrão vai para o final dela. E inclusive o cifrão é o mesmo que é usado na Regesp, né? Então é só lembrar disso, né? Então, assim, uma das coisas mais difíceis e mais atrativas do Vim é a navegação dele, que é bem intuitiva quando você entende, é bem produtiva quando você aprende. E tentar lembrar dos mnemônicos, né? Tudo ali tem um motivo. Por exemplo, quero apagar a linha atual. Como que eu faço para apagar? D, aí eu tô falando o que eu quero deletar. Eu quero deletar a linha atual, então D de novo. Então DD eu apago a linha atual. Certo? Então, ó, de novo, DD eu apaguei a linha atual. Por que DD? Porque o D eu estou marcando. Aí eu posso falar, eu quero deletar até o T. Então eu apaguei até o T, por exemplo. E se eu tivesse um cursor aqui, ó, eu quero apagar até o I. Apaguei o I, beleza? Então... Oi? Isso, agora vamos supor, eu quero apagar todo o restante da expressão que está aqui. Então vamos supor que aqui tem until this is a sentence. Aí eu quero apagar tudo isso aqui. O que eu posso fazer? Dzão. Dzão que eu vou fazer? Eu estou apagando tudo que está para frente de onde o caractere está selecionado. Essa linha vermelha aqui é só, esse bloco vermelho é só uma configuração minha para indicar que ali tem linha em branco, tá? Eu deixei uma linha com um monte de espaço aqui. E aí quando eu salvo já está configurado para ele limpar. Beleza? Então o meu tá com a seta com o D, você fala e quer deletar, selecionar? Não, o D não dá para selecionar, com o V dá. Com o V você seleciona. Com o D... Isso, o que você pode fazer é aqui, ó, por exemplo, eu quero deletar essa linha e a linha de baixo. Então DJ, que é a linha que eu tava, mais a linha de baixo. Certo? Se fosse a linha de cima, então ó, DK. Eu deletei a linha atual, mas a linha de cima. Beleza? Então agora vamos começar a evoluir um pouquinho essa brincadeira. Eu quero navegar nesse arquivo porque eu quero renomear o arquivo. Eu tenho duas opções. A primeira é que eu posso dar 2 pontos e aí eu posso colocar exclamação. Quando eu coloco exclamação, eu estou entrando no modo bash, então eu posso dar comandos para ele. Então, por exemplo, eu posso dar o mv para mover o teste.rb e eu quero chamar ele, sei lá, de user.rb, beleza? Quando eu der esse comando aqui, ele vai executar. Então, o que ele falou aqui, ó? O arquivo file teste.rb não está mais disponível. Aí eu posso dar o Enter ou digitar um comando para continuar. Eu vou dar Enter. No caso, o que aconteceu? Eu voltei para esse arquivo teste que não existe mais. Se eu der 2 pontos W, eu vou gravar um novo arquivo com esse nome. Mas eu não quero isso. Eu quero o quê? Eu quero ver o que tem na árvore atual de diretórios. Então eu posso digitar aqui ESP. Esse ESP, 2 pontos ESP, é do Vim, tá? Então não tem nenhum plugin. Até agora eu não mostrei nada que tem algum plugin para vocês. Tudo é nativo do Vim. Então aqui, ó, 2 pontos ESP, eu entrei na navegação e tá lá o arquivo user ao invés de teste. Então para posicionar eu posso usar aqui o J para descer, para navegar aqui normal. E se eu quisesse renomear por aqui, ao invés de ter renomeado por lá, eu poderia apertar R maiúsculo aqui e ele já vai estar falando para mim que, ó, movendo o arquivo, ele já está passando o path completo. Aí eu só apago, eu não quero user, vamos supor que eu quero company. Então company.rb e dou Enter. Quero entrar no arquivo, só dou Enter de novo. Então quem vai fazer agora? Vou modificar o nome do arquivo, o nome da classe. Então eu quero, por exemplo, tem 2 formas de eu fazer isso. Eu posso navegar com W, já pulei para o nome do teste, né, do nome da classe. E aí eu aperto o C maiúsculo. O que o C maiúsculo vai fazer? Ele vai apagar o restante da frase e vai entrar no modo inserção. Aí eu só digito company e aperto o ESC para sair do modo de inserção. Beleza, aí eu vou salvar o arquivo, 2 pontos W e dei Enter. Agora o que eu quero fazer? Eu quero dividir minha tela e criar um arquivo novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 pontos,
VS ou pode V split, né, que é vertical split. Então eu estou dividindo a minha tela verticalmente. E aí eu posso passar o nome do arquivo e no caminho que eu tô, né? Então eu quero company underline test, por exemplo, .rb. Eu vou dar um enter. Então o que ele fez? Ele dividiu minha tela. Então eu tô com o cursor aqui, ó. Só que eu não saio porque eu não tenho nenhuma nova linha. Então eu tô com o cursor aqui. Como que eu faço para ir para outra janela? Com o Ctrl W. Ctrl W ele serve para você navegar entre janelas. Então eu apertei Ctrl W, aí eu tenho que falar para onde eu quero. Eu aperto a direção que eu quero navegar. Então se eu apertar o L, eu estou querendo ir para a direita. Porque eu posso ter uma outra tela aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, vou dividir agora a tela horizontalmente, que é o split, ou só SP. Eu não preciso especificar. Se eu não passar o nome do arquivo, ele vai duplicar o arquivo que eu tenho, só que é só visualização. Então o que eu modificar aqui vai refletir ali embaixo. Sacou? Então eu vou apagar só essas linhas. Então vou salvar aqui. E agora eu quero para a esquerda. Então Ctrl W e H. Beleza? Ah, eu só tenho duas telas. Eu vou ter que ficar passando sempre. Ah, eu dei 2 pontos Q para fechar o painel, tá? Que estava duplicado. Ah, eu preciso ficar passando a direção sempre? Não. Você pode usar Ctrl W 2 vezes, que aí você fica fazendo o ciclo, né, entre tela. Que no Mac seria o equivalente a você apertar o Command Command e... como chama? E Till. Que é para você alternar entre o app daquela mesma janela, né? Então é a mesma coisa. Daquele mesmo aplicativo. Então vamos supor que a gente vai implementar aqui um testezinho. Então eu vou ter lá required test helper. Aí eu vou ter agora describe company doente, beleza? Então agora a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui para brincar um pouco mais. Vamos supor que eu preciso pegar alguma referência. Para essa referência eu vou abrir uma nova aba. Como que eu abro uma nova aba? Eu vou usar aqui 2 pontos tab. Se eu der um tab new, eu vou só abrir uma nova aba e não vou fazer nada. Então eu abri uma nova aba e não criei nome nenhum de arquivo. Então eu posso dar 2 pontos ESP aqui e eu vou estar aqui na minha árvore de diretórios. Como que eu faço para voltar para a aba que eu estava? GT, que é Go to Tab, né? Se eu tivesse mais de uma aba, eu vou dar mais um Tab New aqui, eu quero GT, eu vou para a próxima, né? Então aí eu cheguei no final, ele começa de novo. Opa, dei um Yankee aqui. Beleza? Tá dando para acompanhar até aqui? Beleza. Ah, eu quero duplicar a linha. Como que eu faço? Que foi até uma das coisas que o Gracia tinha separado lá. Vamos supor que eu quero duplicar esse código ou duplicar essa linha atual. Para duplicar você usa o Y. O Y ele é usado para Yankee, né, que o Vim fala. Por que Yankee? Porque ele não copia especificamente. O Vim ele tem vários que a gente chama de registers. Então você tem um register numérico, é como se fosse áreas de clipboard para você armazenar aquela informação. Então posso dar o Yankee. Quando eu dei o Yankee, o que ele está fazendo? Ele está jogando a linha atual para o clipboard. Só que é o clipboard do Vim, não é do sistema operacional. Então para colar eu uso o P. O P ele pega nesse register, que é o register default do Vim. Eu vou deletar essa linha. Então DD. Ah, comecei a digitar o D aqui e eu não queria o comando. Só apertar ESC, que não vai acontecer nada. Quer abortar um comando no Vim? É ESC. Beleza? Certo. Então aí vamos supor que eu quero selecionar um bloco de código e copiar e colar. Então eu apertaria Vzão. Aí eu seleciono aqui com um J. Dou o Yankee. Aí eu quero colar. Se eu apertar o P aqui, eu estou colando na linha de baixo. Então ó, colei na linha de baixo, não era o que eu queria. Se eu apertar o Pzão, ele vai colar na linha de cima. Beleza? Se eu quisesse posicionar o cursor aqui e colar, ia estar aqui. Agora vamos supor, eu já colei. Agora vamos supor, se eu deletar isso aqui, eu deletei porque eu não queria aquele código. Agora eu quero colar mais um bloco completo, né? Ou melhor, eu vou deletar isso aqui, ó. Quero colar mais um bloco completo de testing. Vou colar aqui na linha de cima com um Pzão. O que vai acontecer? Opa, ele jogou o comentário. Por que ele jogou o comentário?
tudo que você deleta no Vim, ele joga para a área de Yankee, para esse register do global. Então, por isso que o pessoal fala, perdi meu copy-paste no Vim, porque às vezes você tá com uma coisa no Yankee e você não queria perder. Para isso, a gente tem uma feature no Vim que é de registers, né, que são os registradores. Então, eu poderia falar que eu quero que essa linha vai para um registrador 1. Esse eu usei ali as duas aspas duplas, né? E aí, para colar, eu posso usar o P, ou eu posso usar aqui o aspas duplas, Pzão. Eu colo na linha de cima o que eu tinha copiado. Eu fiz uma palestra sobre isso, acho que tem no slide share aqui. Graça, se você quiser desligar seu vídeo para ficar melhor a conexão também. Tem aqui no slide share, vou mandar aqui no link lá para vocês, só esperar abrir. Nossa, muito lento. Deixa lá e depois eu... Então você tem essa opção também. E voltando então, a gente estava falando de aba, né? Então eu dou um GT para ir para a próxima aba. Poxa, ficar digitando GT para a próxima aba é bem trabalhoso. Eu uso Tab aqui, então Tab ou Shift Tab para avançar ou voltar na aba. Beleza? Como que eu configuro isso? Então todo arquivo no Vim, eu quero abrir um arquivo, né? Eu dou 2 pontos, Tab E, eu estou querendo abrir esse arquivo em modo edição e uma nova aba. Então Tab E, espaço, path do arquivo. Vai ficar no seu home.vinrc. Isso no Vim. E tem o neovim, que aí ele fica em outro path. Aí aqui eu abri o meu vinrc. Meu vinrc ele tem todas as configurações que eu uso no Vim. Por enquanto eu vou pular a parte de plugin, mas é aqui que eu defino o plugin que eu vou usar, o gerenciador de plugins. Eu uso esse plugget, tem várias opções. Tem o pathogen, tem o plugget e tal. E aqui tem tudo que eu defino, né, de tema e tal. Eu tô usando aqui o Ctrl D para descer na tela, beleza? Para dar o page down. E aqui eu vou conseguir criar também alias, né, pro meu Vim. Então, por exemplo, eu tenho aqui um map que é o C maiúsculo aqui e o hífen é o Ctrl, né? Então, Ctrl J ele tá dando 5 J's e o Ctrl K tá dando 5K. O que isso significa? Que quando eu aperto Ctrl K, ele tá pulando 5 linhas para cima. E quando eu dou Ctrl J, eu tô indo 5 linhas para baixo. Sacou? Então eu posso criar outras configurações. Por exemplo, aqui eu estou mapeando o Tab e o Shift, esse S maiúsculo é o Shift. O Shift Tab para ser o G com um T maiúsculo. Então o que eu estou fazendo? Estou avançando e voltando com um Tab e com Shift Tab. Então o Vim ele é altamente customizável por conta disso. Então mesmo que eu use Vim, eu posso usar os comandos padrões de navegação, mas a maioria dos desenvolvedores acaba customizando ele bastante. Beleza? Aí tem um caractere que vocês devem ter visto ali enquanto eu descer, que é esse leader. O que é o leader? É a contrabarra. Então, contrabarra E, o que eu faço? Eu dou 2 pontos ESP e esse CR aqui é o Enter. Então, se eu der contrabarra E, eu já entro no ESP. Então, eu estou no meu home aqui. Então, eu vou dar E, 2 pontos, e eu quero abrir de novo nesse arquivo, sem abrir uma nova aba, o meu vinrc. Aí eu volto aqui pro vinrc. Por que ele abriu sem falar nada? Porque eu não tinha feito nenhuma modificação aqui. Se eu tiver, modifiquei o arquivo. Eu adicionei só uma linha. Aí eu vou tentar dar o leader, né, o contrabarra E. Então aqui, ele não saiu. O que ele fez? Ele criou um novo window e está separada. Então eu tenho 2 janelas aqui. Uma que está embaixo e está em split, né? Por que ele fez isso? Tem esse maisinho no arquivo que significa que eu não salvei ele. Então, enquanto eu não salvar esse arquivo ou voltar ele para o estado original, eu não vou conseguir não vou conseguir sair dele. Então, por exemplo, eu vou fechar essa abinha aqui com 2 pontos Q, esse painel, fechei. Agora eu vou tentar fechar essa do vinrc. Então, 2 pontos Q. Ele falou aqui, que eu não escrevi desde a última alteração. Que aí eu dou o exclamação para dar um override. Quando você dá o Q com exclamação, o que você está fazendo? Você está descartando as suas alterações. Então eu fiz uma alteração aqui na linha 6 e eu estou descartando ela.
Então por que o pessoal fala que é QA exclamação? O A são todas as abas. Então se eu der um QA, eu estou tentando fechar tudo. Eu não consegui. Por quê? Porque eu ainda tenho alteração. Então eu tenho que fazer QA exclamação. Se eu tivesse alterações aqui, eu estou descartando de todos os arquivos que eu estou com aberto. No caso, eu estou com o company aberto e duas abas, só que está no Explorer, né? Na listagem de diretórios. Então, feito isso, eu consigo sair do Vim descartando essas alterações. Beleza? Certo, então vou abrir de novo agora aqui. Aí você perguntou também de como que eu faço para buscar arquivos no Vim, né? Então vou abrir aqui o repositório da KM mesmo. Então tem aqui o repositório que eu guardo esses arquivos. E eu quero buscar, eu vou abrir aqui o editor. Então estou aqui com toda a pasta, com todo o diretório. Eu quero para um arquivo específico. Por exemplo, eu quero para o Application Controller. Aí tem um plugin que é o Ctrl+P, que ele me dá aqui, Application Controller. Então ele já me deu aqui o nome do que eu quero, ou eu especifico, né? Então Application Controller, e dou um Enter. Então aqui eu já abri o arquivo que eu queria. Vou até reduzir aqui um pouco a fonte para vocês conseguirem ver. Aí vamos supor que eu quero abrir o teste dele. Aí tem um pluginzinho do Rails, que é só AV de Alternate Version, e eu dou um Enter, e ele tentaria abrir o teste. Então aqui embaixo ele falou que ele não encontrou o teste para esse arquivo, porque o Application Controller não tem teste. Beleza? Então vamos tentar abrir, sei lá, outro arquivo. Vamos ver se esse aqui tem. Ó, esse aqui ele já abriu. Então ele já tem teste para esse arquivo aqui. Sacou? Então eu vou conseguir fazer essas formatações. Inclusive você pode formatar a tela, né? Você pode, tipo, eu quero jogar essa barrinha mais pro lado, esse tipo de coisa. Você consegue mexer na personalização do Vim, sim. Ou então, eu não quero que fique em split horizontal. Eu quero pegar essa tela aqui e colocar no split vertical. Desculpa, não quero vertical, eu quero horizontal. Então você pode apertar Ctrl W e eu aperto L maiúsculo e eu estou movendo o painel atual para a direita. Se eu apertar Ctrl W e H, eu estou movendo ele para a esquerda. Se eu apertar Ctrl W J, eu estou movendo ele para baixo, então ele muda para split. Se eu apertar Ctrl W e casão, ele vai para cima. Então são as mesmas teclas de navegação, porém na versão maiúscula, né? Beleza? E eu também consigo inverter. Então, por exemplo, tá aqui e eu tenho uma prática de usar o teste do lado esquerdo. O que eu faço? Ctrl W, R. Aí eu só inverti os dois. Aí o teste veio para a esquerda e a implementação veio para a direita. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais tinha me perguntado, né? Dos plugins, aí você mudou uma listinha aqui. Busca rápida de arquivos. Então, busca em arquivo é uma coisa que eu ainda não falei. Deixa eu abrir de novo aqui no nosso diretório. Então, vou voltar lá pro diretório que eu tava. Não, eu já tinha saído. Tá no Learning Vim. E, vamos lá, eu vou abrir aqui. Quero abrir esse company. Posso dar Ctrl P aqui também no diretório atual e já vai abrir aqui pra mim. Então eu posso apertar o AV, não tem alternate file para ele. Por quê? Não é uma aplicação Rails, né? Então eu posso dar o VS, que é a abreviatura de Vertical Split. Então VS, e aí eu passo então um comandinho que eu queria, o arquivo que eu queria, que é o company line test. Certo? Eu quero fazer uma busca no arquivo por company. Então eu aperto barra, deixa eu aumentar um pouquinho mais a fonte. Eu vou fechar esse aqui para ficar mais fácil visualizar. Quero buscar por company, então barra company. Não encontrei nada. Por quê? Porque a busca padrão do Vim com barra é sensitiva. Então se eu der company com C maiúsculo. Então vou digitar aqui company e company. Beleza. Então eu tenho duas ocorrências aqui da busca. Você viu que conforme eu digitei ele já deu highlight, né? Então por que ele fez isso? Porque a última busca que eu fiz foi por company. Eu digitei barra company e dei um enter. E aí para ir para as próximas ocorrências eu uso N de next. Ou P para voltar ou N maiúsculo para voltar na ocorrência anterior. Então N, e se eu continuar no final do arquivo ele recomeça. Então ele falou, a busca foi até o final e continuou no topo. Beleza? Aí eu não quero buscar fazer uma busca sensitiva. Como que eu faço? Eu aperto barra
Aí eu coloco C company, C company, e aí eu posso digitar qualquer coisa aqui, ó. Eu tô digitando aqui, ó, company, tudo camel case ele tá ignorando. E aí eu posso dar um next, ele vai ser uma busca insensitiva. Então aquele contra C que eu passei é um parâmetro para a busca do Vim. E eu posso fazer substituições também. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer substituir só o company que está minúsculo por company maiúsculo. Como que a gente faria? 2 pontos, porcentagem, S, que aí você entra no modo de substituição, e aí eu passo minha primeira regesp, né? Então eu posso passar uma regesp ou um caractere. A gente está buscando pelo company tudo minúsculo. Aí eu dou barra e eu falo pelo que eu quero substituir. Eu quero pelo company maiúsculo. E aí você pode dar enter já assim, ele já vai substituir, então ele já substituiu. Vou voltar a alteração. Eu posso também, aqui eu dei 2 pontos, né? Eu não quero digitar tudo de novo, só apertar aqui setinha para cima que eu vou voltando no histórico. E esse histórico dos 2 pontos é inteligente. Então, por exemplo, vamos supor que eu digitei aqui VS, e depois 2 pontos Q. Então eu perdi o histórico, né? Se eu apertar aqui porcentagem e apertar para cima, ele vai para o último comando que eu executei com porcentagem. Então, o que eu posso passar aqui? Eu posso passar mais parâmetros. Eu posso passar, por exemplo, um C. O que é esse C? É confirmação. Então, ele vai ocorrência me perguntando se eu quero alterar. Então, ele falou, encontrei um company. Você quer substituir? Então, o yes. Não quero. O A. A seria para todos, o all, né? E o Q seria para sair. Então, N, não quero substituir essa ocorrência. Como não tem mais ocorrências, ele parou. Então, vamos encher de company aqui. Company, aí eu vou dar o yank da linha e eu quero colar, tipo, sei lá, 200 vezes. P. Colei aqui 200 linhas. Para ir para o final do arquivo, eu usei gzão. Para ir para o início do arquivo é gg. Então, você pode usar vários comandinhos de navegação do Vim. Por exemplo, se eu usar o Ctrl D, eu dei o page down. E aí eu posso querer apagar, eu estou com highlight, né, da minha busca. Se eu não quiser o highlight, eu dou 2 pontos no H, que é de highlight, né, no highlight. Opa, digitei errado. Highlight. No H só. Não tem um comando completo. Então, GG, eu deletei aqui. Aí vamos supor que eu quero substituir todos os companies, ou eu quero só mudar o camel case para ele. Então, por exemplo, vou buscar pelo primeiro company. Aí o que eu quero fazer? Eu estou posicionado no C, certo? Quero mudar só o de minúsculo para maiúsculo. Aí eu posso apertar aqui o til e ele já troca, ele inverte, né? O que é maiúsculo fica minúsculo e o que é minúsculo pode ficar maiúsculo. Então eu posso alterar por aqui. Beleza? E eu posso fazer também uma edição em bloco. Então vamos supor que eu quero editar aqui, eu não quero company, eu quero falar que é, sei lá, new company. Então eu posso colocar, eu posso dar o Ctrl V eu vou entrar no modo vertical de seleção, e aqui eu posso fazer o que eu quiser. Se eu apertar X eu vou apagar o que eu estou selecionando. Então eu posso marcar o que eu quiser, eu vou colocar nesse início de linha. Se eu apertar o I maiúsculo, eu vou entrar no modo inserção, e aí eu posso falar company igual, espaço. E quando eu apertar ESC, o que vai acontecer? Ele vai replicar essa alteração para as linhas de baixo. Então ele já aplicou. Isso é sem plugin, sem nada, tá? Isso é tudo nativo. Eu quero apagar esse igual porque que não era para ter. Então eu posso dar um df igual, por exemplo. Ficou um espaço, x, por exemplo. Então apaguei. Vamos supor que nesse de baixo aqui eu quero colocar um número para ele. Posso pro final da linha. Aí eu posso falar, eu vou daqui em diante. Então eu quero _1. Aí eu apertei o ESC. Aí eu vim aqui na segunda ocorrência, eu quero fazer a mesma coisa. Eu posso apertar o ponto. O ponto ele repete minha última ação. Então a última coisa que eu fiz foi apertar o A, colocar um underscore e ponto. Quero incrementar, aí eu apertei o setinho aqui pra cima, que é o meu increment, né? Que é o inc dele. Opa, acho que é inc. Não lembro qual que é o increment, mas aí pode ver lá no VNC. Up. Arrow keys, esse aqui, ó. Esse aqui é o no map para tirar mapeamento.
Aqui é o Ctrl A e o Ctrl X, que é para incrementar e decrementar. Ah, isso é uma outra coisa que eu faço, que eu remapeio ponto e vírgula para 2 pontos. Senão eu tenho toda hora ficar apertando Shift e 2 pontos para sair 2 pontos. E aí com ponto e vírgula, ele já saiu 2 pontos ali pra mim. Beleza? Ó. Então eu voltei aqui. Aí, coisas que eu acho bem legais no Vim. Por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer uma macro. Uma macro eu acho que é uma coisa bem bacana para mostrar para vocês. Então, vamos supor que eu tenho que fazer uma alteração bem chata, que eu tenho que passar em todas as linhas aqui e eu tenho que mudar alguma coisa, né? Tenho que adicionar um valor. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma macro. Então, por exemplo, vim aqui para o início da linha, aí eu aperto Q e aperto, escolho um caractere onde vai armazenar essa macro. Então eu vou apertar A. Então, por exemplo, eu vou deletar esse company, pode ser, e eu vou escrever company igual, aí eu apertei ESC e apertei P para colar o que eu já tinha. Aí eu vou fazer o que? A, e aí eu vou dar um underscore e vou colocar um 1, por exemplo. Aí vamos supor que na linha de baixo eu quero incrementar esse 1, então eu vou apertar ESC aqui, aí eu vou apertar o T maiúsculo para buscar para trás de onde eu estou com o cursor, espaço. Então eu posicionei aqui no igual. E aí eu vou fazer um yank com Y maiúsculo, isso aqui é uma configuração minha, mas é bem simples, eu já mostro para vocês. E aí eu vou fazer o que? Eu vou descer para a linha de baixo, posicionar o cursor na linha de baixo e vou apertar o P. E aí ele já colocou um aqui para mim. O que eu quero fazer? Ah, ficou sem o espaço ali. Eu posso apertar aqui primeiro, eu vou incrementar essa linha e depois eu vou buscar pelo espaço com F maiúsculo, o espaço não, pelo igual, e vou dar entrar no modo inserção e apertar o espaço aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar ESC, vou para o início da linha e vou colocar esse caractere em linha maiúscula. E aí eu vou para o início da linha e aí para mim terminou o que eu tinha para fazer e eu aperto Q de novo. Aí eu parei de gravar minha macro. Então beleza, eu quero executar a minha macro, como que eu posso fazer? Se eu apertar aqui @A, o que ele fez? Ele meio que executou o que eu reproduzi. Então aqui, por exemplo, ele pegou o próprio caractere que eu já tinha digitado, né? Então se eu digitar aqui @A, ele executa de novo. Vamos supor que eu quero fazer isso para todos as linhas que tem aqui embaixo. Poxa, mas ficou faltando descer uma linha na minha macro. Quando eu aperto @A, ele fica com o cursor parado aqui, era para ele estar aqui. Então eu posso fazer o que? Eu posso compor macro com macro. Então eu aperto Q de novo, aí vamos supor que eu vou guardar na B, e aí eu faço o que? Eu posso selecionar, eu posso falar que eu quero executar a macro A e descer um caractere. E aí eu vou apertar o Q para parar de gravar a macro B. E aí eu aperto @B e ele já executa e parou num caractere certo. Ali está bem no final da tela, né? Já está ruim de enxergar. Aí eu posso apertar ZZ para posicionar a visualização da tela bem no centro dela. Beleza? Aí uma coisa bacana, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho da linha 19, né? Que eu tô, até o final aqui do arquivo 209. Então eu vou dar 2 pontos e o número da linha para voltar para ela. Então estou aqui. Aí vamos supor, da linha 219 até ali o final, eu tenho várias macros. E se eu falar 200 vezes, @B? Então ele já vai replicar isso aqui para a linha inteira. E aí eu nem preciso fazer nada. Então quanto mais otimizada for a navegação da sua macro, mais rápido ele vai fazer essa alteração. Aí ele falou, poxa, só errou o último, deu errado minha macro. Se eu apertar o U aqui, ele vai desfazer as 200 execuções. Pra mim tava ok isso aqui, só vou mudar isso aqui na mão que era só um end. Aí você faz aqui na mão, Aí você faz aqui na mão, end, e tá tudo certo. Beleza? Inclusive, pode perguntar. Aí o Z você pode usar para colocar tanto ZT, aí você posiciona no topo, ZB, que é no bottom, e ZZ, que vai pro centro da tela. Beleza? É bastante coisa. Aí tem uma das outras coisas que tinham perguntado é busca, né? Vamos supor, eu quero buscar, aqui já é o warning, né? Que você falou do Robocop lá e tal. Quando eu salvo um arquivo,
ele já roda esse Syntastic. E o Syntastic ele já roda uma verificação, é um plugin, esse Syntastic. Ele não precisa instalar nada fora o próprio plugin do Vim. Você não instala nenhuma dependência nem nada. E ele já está falando o quê? Que eu estou fazendo uma execução que está resultando num contexto void, né? Não está fazendo nada. Então você pode especificar mais coisas. Então é só um warning. Mas eu posso declarar, por exemplo, tem um erro aqui, ó, por exemplo, de sintaxe. Vou tentar salvar e ele poderia me avisar se tem um erro de sintaxe. Se eu estou chamando um método que não existe, coisa do tipo. Ou então, se por exemplo, eu fiz aqui um if, aí blá blá, e aí eu fiz if, end, alguma coisa assim. Aí, tipo, ó, ele já me deu um erro aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó, error, unexpected end of input. Aí ele esperava que finalizasse. Então aí ele já posiciona o cursor para você poder completar aqui. Beleza? Beleza? Tão por aí? Ah, tá. Beleza. Aí tem aqui Vim Registers, que é o que eu tinha comentado. Esse aqui é meio antigo, mas nada mudou. Vou mandar aqui pra vocês. Deixa eu ver, cadê o chat aqui? Que esse aí é os slides de como que funciona, né, esse esquema de register. E teve mais um que eu lembro que tinha apresentado, que também era bem interessante assim, para aprender o comecinho do Vim. Dos plugins, tem várias coisas para passar também. Acho que esse aí seria o primeiro assim, para mostrar um pouco como que é o Vim, sem usar nenhum plugin, sem usar nada. A única coisa que eu tinha comentado que faltou mostrar foi esse aqui, ó, o Y maiúsculo. E aí o que ele faz? O Yankee com o cifrão. Então ele copia, ele faz o Yankee até o final da linha. Beleza? É isso aí. Pode. Sim. Aí você quer jogar, por exemplo, pra clipboard do sistema operacional? É que falhou um pouquinho na hora que você falou agora. Sim, isso é bem chato assim no Vinha, não é uma coisa muito bacana. Se você. Depende até do comandinho, deixa eu até sair aqui do VI para mostrar para vocês. Se eu der um Vim, acho que é menos H, que eu quero que ele tenha umas flags do Vim. Eu não sei se eu consegui pegar aqui, Options, porque ele mostra como que o Vim foi compilado para executar. Esse que eu estou usando, esse Vim que eu estou usando, ele é o NeoVim, não é o Vim, é o NeoVim. E eu instalei ele pela uma imagem, por isso que quando eu abro ele fica aqui app image, ele fica tipo num path temporário. Então quando eu quero copiar alguma coisa, por exemplo, eu quero copiar esse bloco de código, se eu apertar aqui V, selecionar e apertar o Yankee, esse Yankee não está no meu Ctrl V. Para ele ir para o meu Ctrl V eu tenho que selecionar e aí eu tenho que jogar ele para o register que direciona para o sistema operacional. Como que eu faço isso? Eu tenho que apertar aspas duplas, mais, esse mais é o que direciona para o sistema operacional, e o Yankee. Então copiei. Então se eu for lá no chatbox e colar, aí eu vou mandar aqui para vocês. Então ele vai preservar os estados, ali só tirou a quebra de linha por conta do próprio Hangouts que arranca. Mas seria basicamente isso. Tem mais alguma coisa? Isso aqui. Se vocês quiserem depois marcar mais uma, assim, pra gente fazer um pouco mais avançado, depois eu mando o vídeo caso vocês queiram rever alguma coisa. E a gente vai discutindo, né? Ah. É bastante coisa. A curva de aprendizado dele é bem alta, mas uma coisa que vai te fazer habituar a usar não sai dele, sabe? Tipo, eu preciso fazer uma busca. Não, vai lá e dá um Google ali pra pesquisar como que faz e fica nele. Tem até no Mac, tem o Mac Vim. Aqui, deixa eu pegar. Isso não, esse carinha aqui.
É um editor que ele usa. Você não precisa usar dentro do terminal ainda. Eu vou mandar aí no chat. Então fica até mais fácil, né, para esse início do uso da ferramenta. Mas é basicamente isso. Parasita, tem alguma dúvida aí? Alguma coisa que você queira ver? Aham. Isso. É só o Enter. Saquei. Então, tem até uma. Sim. Então, até uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem, que vocês já usam um editor que vocês estão acostumados. Eu estou mandando aqui os meus dot files, que tem minhas configurações que eu uso no Vim. Aí tem no branch ali, o master é o macOS. E aí tem um branch Ubuntu e tem Fedora também, se vocês usarem Linux. E até uma outra coisa que eu ia comentar, vocês não precisam começar no Vim logo de cara. Vocês podem pegar, por exemplo, o plugin do Sublime ou do Atom de navegação do VI. E aí as teclas de navegação vai ter o modo normal e vai ter o Yankee, ele já vai mandar para o seu clipboard. Então você vai o que? Simplificar um pouco sua curva de aprendizado. E qualquer boost que vocês tenham ali, é só desligar o plugin. E aí vocês voltam a trabalhar. Mas liga, vai se habituando com a navegação antes de virar a chavinha. Aí você não precisa fazer uma virada tão abrupta. No início não, no início eu não aconselho. Eu demorei, acho que foi o que? É que eu fui um pouco mais hardcore. Eu fiz a virada geral, assim, do editor. Eu não abria o editor que eu usava na época, antes eu usava o Sublime. E antes de ir pro Vim, eu era o TextMate na época. E uma das coisas que eu fiz foi desligar as setinhas só depois de tipo, uns 3 meses de uso, sabe? E eu peguei eu peguei um Vim RC pronto na época. E depois que eu montei o meu. Então eu peguei várias coisas ali do plugin, tanto que eu comecei usando Nerd Tree, que ele colocava a árvore de diretório igual tem do Sublime do Atom. Depois eu fui vendo que isso não era produtivo dentro do Vim. Então você tem um tempo para você usar tipo as coisas meio que Vim Way. Mas até você pegar isso, ele vai muito na sua memória muscular de como que você faz a navegação. Se você se habituar só usando a navegação, qualquer editor que você for, por exemplo, o Android Studio, eu uso a navegação de VI no Android Studio e no Xcode. E, poxa, isso ajuda pra caramba na minha produtividade. Então vocês podem dar uma estudada mais. Continua o editor atual, mas só muda a navegação. Beleza? Ah, aí na próxima a gente faz o contrário, a gente coloca um pluginzinho para todo mundo controlar o editor e aí todo mundo fica mexendo. Aí vai ser bacana. Tem o Teammate, acho que é. Esse carinha aqui, não sei se já viram. O da busca, então, a busca num projeto inteiro eu ainda não mostrei. Mas aí que você pode usar o grep ou pode usar o ACK e tudo mais. Desculpa, falhou na hora que você falou, pode repetir? Ah, sim. Ah, no próprio. Na árvore de diretórios, o Ctrl P, você fala? Vou mandar também. É o Ctrl P vim. Deixa eu pegar aqui. Que é um Fuzzy Finder, né? O pessoal chama. É isso aí. Aí esse pluginzinho no próprio README tem lá as instruções para instalar. Aí como que configura, tem um guia lá de instalação. Acho que é isso. Aí qualquer coisa você dá um toque aí, se quiser marcar mais um, aí a gente pode até dar um delay de uma semana e tal. E aí um intervalo de uma semana e depois a gente marca. Aí até pra tentar seguir o timebox lá dos 50 minutos, né? Saquei.
Só que, mas pode ficar tranquilo que não é bicho de sete cabeças, assim como tantas pessoas falam, sabe? Só fazer um negócio gradual. Depende muito do jeito que você começa a usar. E se você começar num editor que você já está acostumado, isso vai aliviar bastante a sua virada de chave. Cara, isso é que assim, o melhor editor é aquele que se adequa bem para o seu fluxo. Para o meu fluxo funciona muito bem o VI com o Tmux. Eu tentei usar o Emacs durante um tempo e ele com o Tmux não estava funcionando muito bem. Agora o Emacs por si só funcionou bem. Só que o meu problema é que na época eu usava muito o terminal. Então eu tinha que ficar abrindo o ENC terminal ali muitas vezes. Então não era muito prático. Então vai muito dessa pegada, sabe? Então ver o que compensa assim para vocês. Tipo, acho que o importante é experimentar. Desta vez você vai se adequar ao seu fluxo. Eu testei o Emacs e vi que não adaptou o meu fluxo. Mas aí se pelo menos assim eu validei. E acho que o importante é fazer isso. Beleza. Galera, então, valeu. Qualquer coisa dá um toque aí. Eu vou depois subir a gravação aqui no YouTube, aí eu mando o link pra vocês. Fechou. Falou, tchau, tchau. Manda um abraço lá pros caras. Falou.